Amém? Encontraram a primeira vez, 19? Diz assim a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a Elias. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinco, e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Eu estava conversando com o Senhor e não foi fácil preparar essa palavra. Porque eu tinha, quando o pastor Edson falou comigo, eu tinha em mente uma palavra, eu já tinha em mente tudo certinho. Deus tinha me dado já no domingo. E quando o pastor Edson comunicou comigo, eu pensei: então é essa aqui, porque a palavra está pronta. E depois que eu fui orando, buscando a Deus, Deus me acordou de 6 e pouca, e eu orando, buscando a Deus, não consegui fazer quase nada hoje, só pensando na palavra, eu vi que não seria aquela, mesmo tendo um pouco a ver com a palavra que eu iria trazer. E Deus me deu essa palavra aqui, e eu fiquei o dia todo com um louvor na mente, que não vai dar para cantar, que diz: ainda bem que você não desistiu. Né? Ainda bem que a tua fé está firmada sobre a rocha. Glória a Deus. E eu fiquei o tempo todo pensando nesse louvor, e eu falei: poxa Deus, se desse para colocar playback, né? Mas eu não sei a letra toda, então ficou lá. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, verdadeiramente, se a gente for olhar para cada pessoa que está sentadinho, tem uma história. E eu acredito que cada um teve o seu momento, em alguma situação, de falar: basta, chega, acabou, não quero mais saber, devolvo, entrego, vou embora, saio correndo. E se não for, não, pior que é, eu quero a morte. Existem situações na nossa vida, como esse profeta, esse grande homem de Deus, que é difícil. Você é um guerreiro, um homem que ali profetizou, um homem que teve grande vitória, um homem que viu o milagre, um homem que viveu o milagre, um homem que deu testemunho. E esse homem, depois de uma grande vitória, né, esse homem falou: basta, acabou. E a gente pesquisando a palavra, a gente começa a entender um pouquinho, tentar entender o que aconteceu na mente desse homem para que ele fizesse isso. E Deus me deu aqui um versículo chave, que seria o versículo 3. Olha só o versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E eu fiquei pensando aqui, porque se você conhece a história, não li a história toda ainda, mas para quem já conhece essa história, essa é aquela história que Elias vai para a caverna, que Elias vai se esconder. E quem conhece essa história sabe que Elias queria a morte. Mas aqui, quando eu vi o versículo 3, que diz assim: e ali deixou o seu moço, eu entendi melhor porque ele quis a morte. Estamos vivendo um evangelho hoje, um evangelho de que eu não preciso contar minha vida para ninguém. Estamos vivendo um evangelho que eu não posso confiar em ninguém. A gente hoje está vivendo um evangelho que a gente manda um zap, que é bênção, para quem sabe usar, ora aí comigo. Mas não precisa vir orar junto comigo. E muitas vezes esse ora aí por mim, ora à distância por mim, claro que Deus ouve, sim, Deus ouve a oração. Mas o meu emocional não está sendo tratado, porque eu estou pedindo a irmã para orar à distância, ela vai orar à distância, mas eu não estou com a irmã do meu lado para me abraçar, para dobrar o joelho comigo, para chorar junto comigo. Hoje nós estamos no evangelho de que só eu basta. Então, o que nós fazemos muitas vezes com Elias?
deixa lá o seu moço. A minha amiga pode ficar lá. O meu companheiro pode olhar à distância. A minha esposa não precisa saber. O meu marido não quer falar. E fica assim. E a gente sabe que nós somos chamados de ovelhas justamente para que possamos estar juntinhos um com o outro. Nós somos chamados de ovelha para andar lado a lado. Mas essa questão de internet, zap, blá, 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 está nos afastando um pouquinho. Mas a culpa não é da internet. A culpa é da dor. Está difícil confiar. Está difícil confiar no irmão. Está difícil confiar no irmão em Cristo. Está difícil você, hoje em dia você conta uma situação, além de te julgar, ainda vai contar para outra. Ah, mas eu contei porque eu estava orando. Saiu. Não saiu nada, porque que estava? Só que esse evangelho de solidão, esse evangelho de um só, porque aqui tem o Severo está sempre dizendo somos um, não é? Pastor Hélio diz somos um. Mas muitas vezes nós declaramos somos um, mas nós não estamos um. Estar um, ser um, é eu poder confiar em você e dizer para você minha dor. É eu poder contar contigo na hora do choro. É eu poder ter a certeza que na hora da minha alegria, você vai ficar feliz. Que na hora que eu falar, glória a Deus, consegui aquela bênção, a inveja não vai invadir teu coração. Mas você vai saltar de alegria e vai glorificar o Senhor. Elias deixou seu moço e subiu ao monte. Nós sabemos da história do seu moço. O seu moço é aquele que teve um momento que ficou com medo e foi necessário que Elias pedisse a Deus que abrisse os olhos dele para que ele visse a quantidade de anos que estavam ao redor. Sabemos que também havia nele carnalidade. Mas sendo carnal ou não, ele andava junto com Elias. Talvez de repente esse moço tivesse um pouquinho mais espiritual, ele perceberia que o profeta estava sofrendo, que o profeta estava triste. E ele não deixaria o profeta subir ao monte sozinho. Muitas vezes estamos nos comportando como o seu moço. A gente sabe que a pessoa está triste. A gente está sentado, a gente está olhando, a gente vê que tem alguma coisa errada. A gente sabe que aquela irmã está diferente. O irmão está diferente. Mas a gente aprendeu a ser tão educado, uma questão de querer respeitar tanto, que a gente esquece que o mais importante é se aproximar e se oferecer e se apresentar. E muitas vezes estão morrendo, as pessoas estão morrendo diante dos nossos olhos. Tem crente, irmãos nossos, que estão subindo ao monte para morrer, não para orar. Esse monte que eu estou falando aqui, basta, ele falou. E a gente percebe que o irmão já está no basta. A gente às vezes olha dele, está no basta, ele não está mais aguentando, a situação dele é fim. Mas a gente quer ser educado. Eu conversei com Deus hoje muito, conversei várias horas, eu conversei com Deus, engraçado Deus. Eu sou de um tempo que quando eu percebia que a irmã estava triste, ou ela ligava para mim, ou eu ligava para ela, e eu falava assim, estou indo para aí agora. E dobrava o joelho, e buscava, e vou morar. E aquilo ficava em segredo, não se comentava mais com ninguém. Mas hoje a coisa está mais como um clube, né? Uma coisa mais, vamos agir na educação, então deixa ele lá. Eu sou do tempo que eu não precisava a pessoa se aproximar de mim e dizer que está mal. Eu sou do tempo daquele que pergunta, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Você quer me ajuda? Eu sou do tempo que não tinha medo da recusa. Não tinha medo do não. Não tinha medo da irmã falar, não quero. Se ela diz não quer, verdade. Eu insisto. Eu não quero agora, mas eu posso dobrar meu joelho para que mais tarde eu aceite ajuda. Porque se eu sei que a pessoa está para morrer, se eu estou sentindo que ela está caindo, se eu estou sentindo que não é a
O fato da pessoa dizer não naquele momento não quer dizer que ela vai fazer sim depois. A gente tem que resgatar isso. Porque somos um. Verdade. Precisamos resgatar aquela coisa de querer estar junto. Eu sei que existe oração. Eu sei que a oração à distância é louvável, é necessário. Eu sei que Deus ouve. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós oramos e pedimos para aquela pessoa e não nos aproximamos dela, Deus vai agir sim. Deus vai trabalhar? Vai. Mas muitas vezes vai trabalhar aquela situação. Mas a raiz do problema só é trabalhada quando você se aproxima e você faz com que aquela pessoa abra a boca. Porque a raiz do problema geralmente é o emocional. Antes de ser o espiritual, é o emocional. E o emocional só é tratado você falando com a pessoa, você conversando com alguém, você desabafando com alguém. Se Elias estivesse aqui, se o seu moço tivesse maturidade para chegar diante de Elias, peraí, sobe agora não, vamos conversar? Ah, eu quero subir, então eu vou subir com você. Foi quando Elias estava pedindo que chovesse, Elias subiu e não subiu sozinho. Ele dobrou o joelho e pediu que chovesse, alguém ficou lá olhando, estava tendo chuva, isso não ia vir. Sozinho ele não estava. Mas na hora de morrer, ele subiu sozinho, ele não estava bem. Quem tem depressão, quer ficar sozinho. Ele estava deprimido. Elias estava com depressão. Diz assim em versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo do zinco. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Não tinha um ser humano para fazer isso. Deus, com a sua infinita misericórdia, enviou um anjo. Não havia uma pessoa que pudesse fazer, mas Deus enviou um anjo. O anjo disse para ele: levanta. Porque a primeira coisa que Deus fala para quem está com depressão, Deus fala: levanta. E a gente sabe que aquela vizinha está com depressão, aquele amigo está com depressão. A gente sabe que pedindo uma oração para aquele que está com depressão, mas a gente fala assim: eu vou orar, deixa que eu oro. Mas a gente não vai à casa daquela pessoa, a gente não se aproxima da pessoa, a gente não toca, não vai lá para abraçar. Aconteceu uma vez, há muitos anos, eu estou lembrando aqui nesse momento, então eu vou falar, a gente lembrou, uma irmã em Cristo, um filho criado na igreja, e se tornou bandido. Os 4 filhos, um deles se tornou bandido, os 2 se tornaram bandidos, mas um morreu. Aceitou Jesus. Quando foi chegar lá para o cara lá dizer que que ia desistir da situação, houve um tiroteio e naquele dia ele faleceu. No dia que ele estava disposto a conversar, ele faleceu naquele dia. E a gente sabe que Deus muitas vezes permite para não perder aquela alma. E eu estava lá em minha casa, eu morava em Tomás Coelho, não tinha dinheiro da passagem, estava sem dinheiro e vim para cá para ir uma pé. E uma irmã falou comigo: a gente vai lá? Eu falei: vamos. O que a gente vai falar? Nada. E eu cheguei perto da irmã, abracei a irmã e orei, pedindo que Deus viesse dar graça e consolar. Nem sempre tem que falar. Muitas vezes não é para falar. A gente só fala quando tem certeza que Deus manda falar. Precisamos ter aquela coisa de ficar bem atento. Se Deus não falou, então não fala. Mas o toque, o abraço, a presença, isso tem que ter. Isso precisamos ter. E por que muitas vezes as pessoas vão se distanciando? E quando ela vai se distanciando, nós como ovelha sabemos que temos que ficar junto. O lobo gosta quando a ovelha fica sozinha, porque a ovelha desgarrada é presa fácil. A ovelha desgarrada, o diabo vai lá e pega aquela ovelha. E a depressão, sabemos que é uma doença emocional. Ela inicia como uma doença emocional, mas ela não dá continuidade como emocional. O espiritual entra. O inimigo vem. E ele traz o que? O desejo da morte. E a pessoa quer se esconder, quer se isolar, quer ficar longe. E muitas vezes nós crentes que somos educados, está com depressão. Eu sou,
com depressão. Então vamos orar, vamos orar. Ela lá e eu aqui. Precisamos resgatar isso. E eu fiquei conversando isso com Deus, eu falei, meu Deus do céu. Elias estava querendo desistir, um profeta que viveu tanta vitória, tanto milagre. E ele queria desistir, ele já estava dizendo que não estava mais aguentando. Ele deu basta. Eu sei que você também já fez isso. Eu acredito que em alguma situação, em alguma área da sua vida, você falou, basta. Você desistiu. Quem sabe foi de Deus e hoje você está com grandes vitórias por causa disso. Mas quem sabe você desistiu e isso está sendo um atraso de vida. Desistir de coisas de bênçãos de Deus, mesmo que essas bênçãos, eu acho que mesmo todas as bênçãos de Deus acabam trazendo luta. Quando a gente desiste, a gente está desistindo da vitória. E esse grande homem de Deus aqui, ele estava cansado. Cansado fisicamente, porque ele teve que fazer aquela preparação toda ali para aquele fogo, que é para aquele fogo do céu viesse descer. Não foi assim tão fácil. Não foi só chegar e gritar e o fogo veio. Ele estava cansado fisicamente. Ele estava cansado emocionalmente. Porque depois de tanto sacrifício, depois do fogo de Deus ter descido, depois da unção de Deus, da presença de Deus ali, muitos membros se dobraram diante do Senhor, mas havia pessoas que não tinham se dobrado. Aquele homem estava frustrado. Quantas vezes você se dedica à obra, você vai fundo, você vai com intensidade, você jejua, você ora, você fica sem dormir, você fica horas estudando, e você vai, e de repente, acontece algo que você fica frustrado. E essa frustração, que muitas vezes não quer ser demonstrada de imediato, mas ela vai corroendo, ela vai minando, ela vai matando por dentro. Mas quando ela é declarada, se ela for declarada, aí Deus pode agir. Mas o nosso problema é querer manter em segredo. O nosso problema é querer manter em portas fechadas. E não querer pedir a Deus, dobrar o joelho, Senhor, mostre uma pessoa em quem eu possa confiar. Mostre uma pessoa em quem eu possa desabafar. Porque precisamos um dos outros. Verdade. Querido, repete comigo. Eu preciso de você. De você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é necessário a gente colocar isso, ó, na mente, no coração. Aleluia. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Nós precisamos. Eu sei que é difícil. Quem está trazendo a palavra aqui é uma pessoa que tem facilidade de se afastar. Eu tenho muita facilidade de me afastar. Eu amo muito. Mas se eu tiver que me afastar, é muito fácil. Porque dói muito. Só que ao mesmo tempo eu estou tendo que quebrar isso dentro de mim. Porque amadurecer não é se afastar. Jesus foi traído. E Jesus ainda chamou Tomé de amigo. Jesus não se afastou de Tomé. E ainda tem uma história linda com Pedro. Passei uma vez, não uma vez, mas uma das vezes, de uma grande amiga, ter simplesmente traído minha amizade. Ou ela andava comigo, foi dito, passar isso para ela. Se você anda com ela, você vai perder seu carro. Ela não queria perder o carro, perdeu o carro. Mas para recuperar o carro, ela teve que se afastar de mim. Meu Deus, misericórdia. Então, assim, você imagina a dor. A gente andar junto, chorar junto, caminhar junto. E agora há pouco tempo foi na minha casa e falou, estou passando a mesma coisa que você. Meu Deus. Eu cheguei, eu orei e falei, Deus, não deixa ela passar a mesma coisa que eu passei. Eu sei que eu passei 11 anos. Não deixa ela passar o que eu passei. E ela falou, eu saio logo. E eu sei que saí. Só que conforme essa pessoa fez isso comigo, claro, me afastei totalmente. Falei cara a cara, estou zangada com você, você fez isso. Não fez isso. Me afastei. Só que Deus começou a trazer, eu gosto de ouvir pregações
madrugada, e eu ouvi por mais de 3 vezes. Eu ficava pensando, não é possível que o pastor toda madrugada vai repetir a mesma pregação. E ele repetiu a mesma pregação. E a pregação lhe dizia: Pedro caiu, mas Pedro não era traidor. Verdade. Muitas vezes o seu amigo te traiu, isso não significa que ele seja traidor. Muitas vezes é um peso espiritual tão tamanho, é uma situação tão difícil, que aquele que está contigo não suporta aquilo que você está passando. Aquilo que você está passando é muito forte, e aquele que é seu amigo, naquele momento, não vai aguentar. A gente vê pelos amigos de Jó. Os amigos de Jó acompanharam Jó, trabalharam com Jó, ficaram com Jó ali aquela semana de jejum, de choro, sofrendo, doído. Não entenderam nada, levantaram e culparam Jó. E no início, quando eu conheci essa passagem dos amigos de Jó, eu ficava pensando, traidores. Como muita gente prega aí, amigo de Jó. E uma vez meu marido pregou sobre os amigos de Jó, e eu consegui ver de outra maneira. Nem todo mundo vai suportar o que você suporta. Verdade. Meu Deus. Nem todo mundo vai aguentar o que você aguenta. Porque a luta foi para você, não foi para ele. E muitas vezes ele está contigo durante aquele tempo. Ele pode de repente se afastar, mas isso não quer dizer que ele não seja seu amigo. E ela se arrependeu muito. Me procurou, e me procura, e me procura, e me procura. Eu falei, cabeça, essa aí não desiste de ser minha amiga. Ela me procura muitas vezes. E nem precisava, já perdoei. Hoje já mandou um zap para mim, manda louvor para mim, já foi lá em casa, sente minha falta. E nem precisava tanto. A impressão que dá, eu estou pensando nisso agora, não tinha pensado. Quem sabe ela não se perdoou, né? Talvez eu precise falar isso com ela. Quem sabe ela não se perdoou e por isso ainda me procura tanto. Eu já perdoei. Não foi fácil, não foi rápido, mas eu já perdoei. E quando eu digo a você, procure uma pessoa, mesmo que você saiba, quem sabe pode de repente não suportar, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas o importante é que você vai conseguir um amigo. E se ele não suportar, ele vai voltar e vai pedir perdão. Mas na maioria dos casos eu acredito que suporta sim. Porque se vai dobrar o joelho contigo, vai orar, se não for ambicioso, querendo vantagem nessa inimizade, eu acredito que vai suportar. Porque essa é a palavra que Deus mandou trazer hoje. E essa, para eu trazer essa palavra para você, não é algo fácil. Porque eu tenho que trazer uma palavra que eu vou ter que estar sempre vivendo o que eu estou pregando. Eu não vou poder simplesmente virar a cara para aquele que fizer algo comigo, porque eu estou trazendo essa palavra. Então não é fácil. Mas o que eu falei com Deus, no meu coração, qual é o motivo de estar aqui no altar para trazer a palavra? Hoje eu fiquei conversando com Deus. Qual é o motivo de estar aqui? O motivo é dizer que, sei lá, eu não sei, dizer que Deus me chamou, que eu sou serva, que eu sou obreira. Qual é o motivo? Gente, o motivo de estarmos aqui no altar é poder ser porta-voz de Deus, de trazer no coração da pessoa verdadeiramente um consolo, verdadeiramente a paz de Deus, verdadeiramente a força de Deus. Não é o julgar, não é o acusar, não é o apontar, não é ferir, não é machucar, mas fortalecer. Esse é o objetivo de nós temos a oportunidade de levar a palavra para o vizinho, para o amigo, para o parente, para o altar, onde for. Edificar. Porque esse homem aqui, esse profeta, não houve quem pudesse chegar para ele naquele dia de dor e pudesse edificá-lo, fortalecê-lo. Mas o nosso Deus maravilhoso enviou um anjo para fazer isso. Não tinha ninguém. Deus enviou um anjo. E diz a palavra de Deus que ainda falou: levanta e come, porque você ainda vai andar por 40 dias. E foi o que aconteceu. Levantou-se, pois, versículo 8, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E aí, presta atenção no versículo 10. Ele respondeu:
respondeu: tenho sido zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento nos montes despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cisto, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que faz aqui, Elias? Irmãos, Deus, onisciente, sabia o porquê ele estava na caverna. O Senhor pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ele responde. E o Senhor pergunta de novo: o que fazes aqui, Elias? Nós entendemos que quem tem depressão, podemos orar, é óbvio, vamos orar, mas é necessário também levar um terapeuta, é necessário levar um psicólogo, porque Deus agiu aqui como terapeuta. Deus fez com que ele falasse e falasse de novo. Ele falou, entrou na caverna, e Deus fez ele falar de novo. Ele precisou falar de novo, e falou a mesma coisa. Só que se você prestar atenção no que ele respondeu: tenho sido tão zeloso com a tua obra, eu sou tão perfeito, eu faço tudo direitinho, aí mesmo fazendo tudo direitinho, perfeito como sou, olha aí, querem tirar minha vida. Senhor, tu mataram os outros profetas, se mataram os outros, vão me matar também. Autoestima no chão, sentimento de perda, frustração. Mas eu te pergunto, ele estava frustrado com quem? Com quem Elias estava frustrado, querido? Elias estava frustrado com Jezabel? Elias estava frustrado com o rei Acabe? Elias estava frustrado, com Deus. Só que Elias não ia dizer isso. Quantas vezes a gente tenta com alguém na visita, conversa, e você está na cara que a pessoa está triste com Deus? Porque ela acredita que Deus podia ter feito, Deus podia ter agido, Deus não fez, Deus não agiu, mas ela não vai dizer que é com Deus. Ela vai apontar para o outro, ela vai perseguir o outro, ela vai ficar contra o outro, mas ela está triste mesmo. Na verdade, ela está triste com Deus. Elias estava triste. Os outros profetas morreram. É como se dissesse: o Senhor deixou. Eu não sou melhor que eles. Se o Senhor deixou aqueles morrerem, não, o Senhor vai me deixar também. Já que eu vou morrer, fico aqui. A gente precisa olhar. A gente está num momento tão de atividade, principalmente no mês de dezembro, que a gente tem que observar cada atitude nossa, cada pensamento nosso, cada falar nosso. Nós precisamos nos observar. Quando nós murmuramos, reclamamos, apontamos, será que a gente está fazendo muito isso por causa de quê? Porque se ele sabia que Deus é o Todo-Poderoso, por que ele ia assim para a caverna para morrer? Ele sabe que Deus poderia proteger ele sabia disso. Mas o Senhor, os outros morreram, eu não sou melhor que os outros, Senhor. Como se dissesse: o Senhor deixou morrer. Só que não sabia ele que havia profetas vivos. Olha como o diabo engana. Olha como o diabo mente na mente de uma pessoa, principalmente se a pessoa está frustrada, porque a frustração traz depressão. O que eu quero trazer aqui em nome do Senhor Jesus é que você possa fugir desse sentimento de tristeza, de frustração, para que não traga a depressão. Porque muitas vezes isso é que nos afasta de Deus. E a gente não quer dizer: não, o outro me fez afastar de Deus. Ninguém, nenhum ser humano pode afastar você de Deus. Aleluia! Ninguém. O único que pode afastar você de Deus é você. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: estão enterrando seu talento, irmã Cristina. Eu falei: está escrito na Bíblia? Onde é que está escrito que alguém pode enterrar o meu talento? Tudo que acontece é com permissão de Deus. Saúl percebe? Permissão de Deus. Está na luta? Permissão de Deus. Passei momentos 11 anos difíceis, mas também de muitas maravilhas, muitas vitórias e muitas bênçãos. Permissão de Deus. Aleluia! Nada que aconteceu comigo, com você,
não foi contra a vontade de Deus, foi com permissão de Deus. Então não adianta eu brigar com a carne nem com o sangue. Tudo que acontece é permissão de Deus. Então conversa com Deus. Então vai ter uma conversa, vai ter um papo com Deus, vai falar com Deus, vai chorar com Ele, se humilha com Ele. Aleluia. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo podia ter falado: olha aqui, já pedi 3 vezes para o Senhor tirar. O Senhor não tirou o espinho na carne, não vou fazer mais a obra. Acabou. Estou chateado. Quando eu era pequenininho, falava assim: eu estou chateado. Né? A pessoa fala: eu estou chateado. A gente às vezes faz isso com Deus. Eu estou chateado. Não vou fazer, não vou lá. Estou chateado. Só que aqui, esse homem de Deus estava pedindo a morte de verdade. Eu já pensei em fazer isso uma vez. Cheguei a fazer. É muito ruim. É uma dor de falta de esperança. A pessoa deixa de acreditar no amanhã. Ela não acredita em novidade de vida, ela não acredita na vida que Deus pode mudar, não acredita na vitória. Querido, o que a gente precisa entender é que temos que fazer a nossa parte. O resto é resto. O resto é com Deus. Aquilo que é para Deus fazer, eu não posso fazer. Elias ficou chateado porque Jezabel não se converteu. Elias ficou chateado porque Acabe não mudou. Elias acreditou que todos iriam se render. Elias viu que haviam aqueles que não se renderam. Elias ficou zangado, Elias ficou frustrado, entrou em depressão, quis a morte e disse: basta. Querido, Deus cuidou de Jezabel, Deus cuidou do rei Acabe. Mas o que Elias tinha que fazer era se levantar e continuar. E o lindo dessa história, o maravilhoso dessa história, é a paciência de Deus com Elias. Deus fala com ele sai. Deus conversa com ele, Deus fala: agora tu vai lá e vai ungir fulano, vai ungir aquele, vai ungir aquele. Havia ainda algo para Elias fazer, a obra de Deus não tinha acabado. E no final, por ter obedecido, ele não morreu. Elias foi arrebatado. Elias pediu a morte por não ser onisciente. Elias não sabia que o que tinha para ele não é a morte. Deus não tinha morte para Elias. Deus não queria morte para Elias. Mas Elias estava atrapalhando ali, querendo atrapalhar a vitória que Deus estava para ele. Você imagina na hora que chegou aqueles carros, na hora que chegou os anjos, aquele povo de Deus que foi levando. Você imagina o que ele sentiu, porque foi real. Eu ficaria pensando: meu Deus, imagina eu estar sendo arrebatado. Eu ia falar: olha que eu quase perdi, porque eu quis parar no meio do caminho. O que Deus tem para você, o que Deus tem para nós é tamanho, é tão grande, é tão maravilhoso para cada um no seu chamado, naquilo que Deus separou para você, que se não nos pararmos agora, se nós desistirmos agora, a gente não vai ser levados aos céus da maneira que Deus quer. O que Deus colocou no meu coração, a palavra é: não desista. Aleluia. E o que eu falei com Deus, eu falei: Senhor, tem que ser rema. Tem que entrar no coração, tem que ver diferença, tem que ter mudança. Querido, em nome de Jesus, Deus falou comigo, eu estou passando para você. Que em nome do Senhor Jesus, está sentindo dor, está difícil. Procure alguém, olhe a Deus, vá na direção de Deus, fale, se é possível. De repente você não quer contar para a pessoa, tá? É um direito seu. Chame, vamos orar comigo. Não quero te contar, mas ora comigo, dobra o joelho comigo, fica comigo. Eu preciso, não estou aguentando. Isso é humildade. O evangélico hoje está crescendo, já está aceitando Jesus no orgulho. O que tem de crente orgulhoso? Não é aquilo, ser humano. Ser humano. Você vai para a rua, você vê gente orgulhosa na rua. É coração pedra. Não desce, não se humilha. Por que Deus não fez? Porque é orgulhoso. Por que Deus não abençoou? Porque é orgulhoso. Aleluia. Por isso que às vezes Deus leva antes do tempo. Muitas vezes Deus pega e leva.
Porque o coração está de pedra, está endurecido, não cede, não desce, não se humilha. Meu Deus. Aí vai antes do tempo. Sabe o que acontece? Para quem foi, amém, está com Jesus. Mas para quem fica, é muito difícil. É muito difícil aquela pessoa, aquela família, que do nada perdeu aquele ente querido, porque ela não foi preparada para saber que aquele vai ser levado. E deixa a frustração no meio do caminho. Precisamos descer. Nós precisamos descer. Aleluia. Nós precisamos nos humilharmos diante do nosso Senhor. E diante do homem também. Eu me humilho diante de Deus. Ué, você se humilha diante de Deus que você não vê? Então se humilha diante do homem que você vê. Olha, uma vez, vou contar rápido. A gente está acostumado, eu quero pedir perdão aos irmãos, lá na Metodista é 1 hora de pregação. Então quando eu e o Pedro passam por horário, não. A gente vai acostumar aqui, em nome de Jesus. Uma vez, eu fui muito, muito humilhada, não dá para contar o motivo, uma das humilhações, mas foi de coisa assim, terrível, da igreja tomar minhas dores, mas tomar as dores assim, né? Um falando com o outro. Foi muito feio o que aconteceu. E eu fiquei assim, peraí, tá bom. Vai me pedir perdão. E eu declarei na minha casa, vai pedir perdão. Como é que eu poderia fazer? O que diz a palavra aqui? A palavra diz que aquilo que eu semear eu vou colher. Então, tá bom. Se a mosca pousar em mim, eu peço perdão para a mosca. E vai ser assim. O rato passou, perdoa o rato, me perdoa. E foi aí. Tudo que qualquer coisinha, irmã, me perdoa. A irmã, irmã, me perdoa. Fulano, me perdoa. Você me perdoa. Aí a pessoa passava por mim, se aproximou, puxou o assunto, quero pedir perdão a você. A pessoa, peço perdão. E fui pedindo perdão. E jejuei. Todo dia eu falei, eu fui envergonhada diante da igreja. Lugar da vergonha não está lá. Vou me humilhar. Mas eu quero que aquele povo veja que Deus é Deus na minha vida. E o que foi falado é mentira. Fui para o monte. Senhor, peço perdão. A irmã conversava comigo qualquer coisa, eu peço perdão. E a Cristina? Peço perdão. Você me perdoou se eu fiz alguma coisa? Não fez nada, mas eu peço perdão. Se mosca pousar, eu vou pedir perdão, irmão. Então eu peço perdão. Querido, naquele mês, depois engraçado que como é que Deus faz? Eu já não queria mais que pedisse perdão. Meu coração já estava, sabe, Deus vai trabalhando, né? Só que eu acho que é aí que Deus fez. Já tinha saído, a raiva saiu, já tinha perdoado. Querido, naquele mês, a pessoa, não só ela, mas as outras também, que falaram de mim. E tinha gente que eu nem sabia. Chegava no altar, antes de ministrar o louvor, ministro de louvor, a pessoa que pegou, a outra pessoa, chamava do nada, uma Cristina vem aqui, e pedia perdão. E no outro dia o outro pedia perdão. Um só pediu 3 vezes perdão. E ele pedia chorando. E eu falava, irmão, já perdoei, chega, cara, irmão, já perdoei. Mas na verdade eu falei com o Senhor, eu semeei. E eu falei, Senhor, eu quero isso. Porque eu preciso viver o Evangelho, o pessoal precisa ver o Evangelho, que é sem justiça, Senhor. O Senhor é Deus de justiça, o Senhor tira, o Senhor muda. Verdade. Mas para isso, eu tive que descer. E não adianta porque a coisa é desse jeito. Se você quer um aumento de salário, você vai ter que devolver dízimo e vai ter que ofertar. Mas eu estou desempregado, pega 10 centavos. Com Deus não é assim. Para ter colheita, tem que ter semeadura. E tudo na sua vida, assim, o que você precisar. Procure saber na Bíblia de que forma você tem que semear. Se você trata bem uma pessoa, você vai ser bem tratado. Se você destrata, não tem outra maneira. É a lei da semeadura. E diz a palavra de Deus, como está aqui, que ele voltou, ele ungiu até aquele que seria seu sucessor, treinou, preparou aquela pessoa, e Deus o levou. Foi arrebatado. O que eu quero encerrar aqui é deixar claro para você, no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Não desista. Não deu basta. Não acabe agora. Se Elias tivesse desistido naquele dia, naquele momento, se realmente ele tivesse morrido ali, ele teria perdido a esperança, a alegria, a experiência de ter subido com Deus. Que o Senhor Jesus renove a sua esperança. Que o Senhor Jesus trabalhe
no teu coração os momentos de esperança, traga à tua memória que pode te dar esperança. Que o Senhor te fortaleça naquilo que de repente passou pela tua mente, que seria um hoje ou basta. Não quero mais, não quero saber. Mas que principalmente o Senhor Jesus, o Espírito Santo, resgate dentro de você, resgate confiar no outro. Que você consiga confiar. E que nós sejamos também aqueles que possamos mostrar confiança. Que possamos respeitar o outro. Maurício, vamos lá? Amém, queridos?